Começando mais um Véi Podcast, episódio número 123, produtor? 124. Eu ia falar que eu acertei, mas errei mais uma vez, porque tantos episódios nós vamos perdendo as contas. Bom, gente, hoje a gente vai ter um papo bem bacana sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade. Mas antes disso, quero agradecer o parceiro aqui do Véi Podcast, que é a Rede, levando a melhor conexão aí para vocês. E se vocês querem também ter uma internet com alta velocidade na sua casa, aqui na descrição da imagem tem todas as informações do vídeo. Agora vamos ao que interessa. Hoje eu tô aqui com duas meninas talentosíssimas, a Karen Farias e a Maria Rita. Sejam bem-vindas. Elas representam o projeto Artéria da AgroHack e elas vão contar um pouquinho pra gente. Mas antes disso, quero dar as boas-vindas pra vocês. Obrigada. E saber se vocês costumam escutar podcast. Tem algum podcast que vocês vão pra essa linha, que gostam de acompanhar? Primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz, um pouquinho ansiosa, mas com o tempo a gente relaxa. Eu gosto bastante de escutar, e principalmente cantores, porque tá indo muito pra essa linha, né? O pessoal chamando cantores e tal, o pessoal que eu acompanho, eu gosto de saber um pouco mais da vida. Então, eu gosto muito de conversar, particularmente. Então, eu gosto de falar da minha vida, das coisas que eu vivenciei, essas coisas. E saindo agora do ensino médio, conhecendo outros ares, eu acho que é uma oportunidade muito legal estar aqui. Maravilha. E você, Karen? Eu também, igual a Rita, eu gosto muito de falar e tá aqui é uma oportunidade incrível. Que bacana. E eu quero, antes da gente entrar no nosso tema, saber um pouquinho de vocês, né? Eu lembro que no ensino médio, quando eu me conectava muito para a questão da comunicação. Eu sou assistente social de formação e luta, e a comunicação era algo ali que me chamava muita atenção. Então, eu participei de rádio da escola, movimento estudantil também foi uma coisa que me chamou muita atenção. E como é que foi esse engajamento de vocês assim com o projeto? Fala um pouco das suas afinidades, o que vocês gostam de fazer também e que levou para esse caminho. Bom, a nossa afinidade, assim, fazer projetos, essas coisas, começou na robótica. No primeiro ano, assim que a gente entrou na nossa antiga escola, a Rita, inclusive, que me chamou para fazer parte da robótica, eu fiquei, nossa, Rita, você quer mesmo isso? E acabou que a gente foi chamadas e começou. A nossa equipe era Biscoito, né? Era uma equipe de robótica e aí a gente foi pro Nacional em São Paulo. Então, cada etapa que a gente ia concluindo, a gente gostava cada vez mais de fazer aquilo. Sim. E dentro da robótica tinha tanto a parte do robô quanto de projeto, onde a gente tinha que desenvolver um projeto. E aí, quando a robótica acabou, eu e a Rita ficou tão acostumada com aquilo que a gente quis ali continuar. Sim. E aí entrou a Artéria pra gente. Foi. Antes a gente tinha até um pouco de medo, porque a aula era de 7h20 a 11h40. Então a gente estava acostumado a ter a tarde livre, assim, né? A gente estudava e tal, mas tinha tarde livre. E a robótica era no contraturno, então a gente ficava a tarde inteira, de 7 da manhã a 5 da tarde, às vezes só na escola, e estudando e ralando. E a gente ficava, nossa, será que a gente realmente quer usar todo o nosso tempo nisso? Mas foi muito legal. A gente também desenvolveu muito da fala, porque a gente tinha que apresentar a nossa antiga orientadora, a Camila. Ela colocava uma caneta na nossa boca e a gente tinha que testar se a nossa pronúncia, se a nossa dicção estava legal. Então ela tinha que entender a gente perfeitamente segurando a caneta com os dentes. Então era uma coisa assim que a comunicação foi sempre essencial, né? Tanto na escola a gente apresentava muita coisa que era no SESI, você deve até conhecer, a rede. Enfim, apresentava muito trabalho, tinha muito projeto. Então, entrando na robótica, a gente veio para esse mundo. Foi uma oportunidade incrível. Isso é bacana que vocês estão apresentando, porque também quando a gente fala de tecnologia, hoje isso está mudando, cada vez mais mulheres na ciência, mas ainda era um espaço muito masculino. E como é que vocês, meninas tão novas, né, vocês têm 18 anos, veem esse espaço e sendo representante, tá alcançando cada vez mais essa representatividade dentro da ciência e da tecnologia? Muito legal isso. A gente percebe isso, teve uma grande mudança. A gente sempre viu ali, porque assim que a gente entrou no primeiro ano, mas foi um pouco depois pro meio do ano. Então, antes tinha outra equipe de robótica que a gente via, dava uma acompanhada e via que no momento ele era majoritariamente meninas. E a gente se inspirou nisso, foi bem legal. Tanto que na nossa competição que teve 50%, não foi? Ou foi na nossa, foi na próxima, uma coisa assim, que teve 50% de meninas, 50% de meninos na competição que se chama
FLL, né? Então a gente comemorava muito, a gente achava muito legal. Nossa orientadora é mulher também, a da artéria também era a Carla. Então a gente agradece muito elas, principalmente, e a gente vê que cada vez mais as meninas estão sendo inseridas nesse ramo. Isso é bem legal de se ver também, até porque é algo que motiva muita gente, como a Rita falou, e acaba trazendo, né, as pessoas acabam vendo mais essa questão de mulheres na ciência, enfim. Então, às vezes, até quando a gente ia apresentar o projeto para algumas pessoas, ficava assim, será que elas são boas mesmo? Aí a gente começava a falar e as pessoas abriam um sorriso, então era sempre algo muito legal. Sim. E que fique, né, esse exemplo de vocês para outras meninas se inspirarem e ocuparem esse espaço, né? É um legado muito importante. E o que o projeto ajudou na vivência, assim, de futuro, de carreira? Vocês já pensaram? Vocês estão nessa transição de finalizar o ensino médio? O que vocês têm em mente aí para seguir na área de atuação? Então, a gente já finalizou o ensino médio, né, ano passado. Eu quero fazer ciências biológicas por conta também, na artéria, antes eu já queria, né? Mas na artéria a gente tinha que fazer muitos testes, e aí mexia com química, essas coisas. E aí eu fui me apaixonando ainda mais pela área. E sem contar isso, o projeto ele ajudou toda nessa questão de empreendedorismo. Então acaba que um único só projeto que a gente desenvolveu ajudou em várias outras coisas. Sim, Isso é bacana. Com certeza. Também quero seguir o ramo. Entrei para ciência de agronegócio agora na UNB e a gente vê que lá tem bastante projeto para continuar também. Então, por exemplo, a gente conheceu um pessoal, o Acapar, se não me engano é o nome do projeto deles. Eles juntam várias pessoas, por exemplo, agronomia, gestão do agronegócio, medicina veterinária, junta e eles são uma mini empresa. Eles não têm fins lucrativos, mas eles são uma mini empresa que já conseguem trabalhar com o que eles aprenderam na faculdade, com o que eles estão aprendendo, né? Então eles põem em prática o que eles aprenderam e aprendem mais coisas por fora. Então, isso é muito legal porque você não fica ali só no estudo monótono, só no que dois professores falam. Então, você tem ali uma área maior. E a gente já entrando na faculdade com um projeto, a gente consegue ver isso por fora, né? Assim, a gente tem outras áreas, outras opiniões, não só do ensino, do ramo acadêmico. Muito bacana. E eu vejo muito, assim, escutando vocês, eu me lembro, eu enquanto estudante, quanto que esses projetos, eles são divisores de água. Eu lembro, eu fui para um campo, né, do serviço social, e eu já participava de ensino, pesquisa, extensão. Então é muito importante para o estudante, ele estar no meio acadêmico, se aprimorar, porque ele vai ser um profissional muito mais versátil, um profissional que tem preocupação também com a comunidade, porque o que vocês fazem tem uma prestação de serviço para a comunidade, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do projeto. Para quem tá assistindo a gente aí, tá focando? Entender, né? O que é isso, como é que funcionou, como é que surgiu. Porque acredito que quando a gente tem um projeto, a gente tem vários testes, erros, experimentos. E como é que foi todo esse processo de construção? Pode falar. Nossa, o processo de construção da artéria, eu costumo falar que ele foi muito difícil, mas agora que a gente tá conseguindo mais visibilidade, tá começando a encaminhar, nossa, a gente ficou muito feliz. A artéria, ela é uma tubulação sustentável de baixo custo, onde a gente utiliza o principal material para fazer o pneu. Então, a gente tritura o pneu, aí vira esse pozinho aqui. Nossa, que bacana! A gente mistura esse pó de pneu triturado com outros materiais, coloca numa forma e vira esse cano aqui, tubulação, né? Como as pessoas costumam falar. E a gente quis trazer essa ideia do nome artéria justamente para remeter, né? Assim como as veias do nosso coração, a gente quer transportar água para quem mais precisa. Exatamente, a gente quis fazer a artéria principalmente porque a gente viu que muitas comunidades às vezes não tinham acesso a pontos de conexão física. Então, por exemplo, atualmente no mercado tem a manilha de concreto. Ela é bem cara, a instalação, ela em si. Então, às vezes eles precisavam de um outro meio. Aí eles procuram, por exemplo, os canos PVC ou outros meios de irrigação. Então tem também as valas abertas. Valas abertas são escavações feitas no solo e a água passa por ali.
geralmente não tem nenhum tipo de revestimento, que pode acarretar em outros problemas, né? Acúmulo de sujeiras, desperdício da água que está passando ali por infiltração do solo, às vezes evaporação. E a gente queria solucionar esse problema, aí a gente também queria ter um ramo ali de sustentabilidade. Então a gente tira o pneu da natureza. Às vezes ele está descartado ali, às vezes ele não está nem na natureza, tem um destino. Mas depois daquele destino, por exemplo, está tudo acumulado ali numa automotiva. Depois dele não tem para onde ir. Fica parado, né? Fica parado, não tem o que fazer mais com ele. Fica acumulado, aí, por exemplo, tem essas empresas de trituração. A gente conheceu um pouco mais, viu na nossa escola também que tinha um campo sintético, então tem aquele pneu granulado. A gente fez vários testes, como você falou, usou granulado, usou raspado, até a gente chegar no triturado, que ele é bem fininho, então ele se adequa melhor. Aí a gente tira esse pneu da natureza, faz a logística reversa, tem ele triturado pra gente e aí a gente consegue fornecer esse ponto. E foi implantado em alguma região administrativa aqui do DF? Como é que ficou essa questão? Ou tem projetos, assim, parceria para estar expandindo, né, para regiões carentes? Como é que tá até o momento? Então, ela ainda não foi implantada. Inclusive, a gente vai visitar um local para tentar implantar ela amanhã. Então, a gente vai lá fazer uma visita. Nós ainda estamos nessa fase de finalizar os testes. Os materiais já estão completamente concluídos. E, assim, a artéria, por conta da gente utilizar o pneu e os outros materiais, ela é uma tubulação totalmente resistente e duradoura. Então, se você for comparar com as outras soluções existentes, ela acaba até, né, sendo ali melhor, né? E a gente tem um diferencial muito grande dela, porque a gente consegue resolver vários problemas em um só. Então, a gente conseguindo trazer essa visibilidade para ela, indo visitar um local amanhã e conseguindo implementar, vai ser incrível. E a gente está também contando com o apoio do AgroHack, da incubadora, que está nos ajudando aí nesse processo. E qual a relação com a Secretaria de Tecnologia, né, que tá ali também com vocês? Como é que é esse processo? Então, a gente tá mais no AgroHack, né, que eles estão ajudando, então tá tudo meio que conectado ali. Aí, sempre quando a gente precisa de algo, a gente manda mensagem que eles ajudam. Agora, para fazer os testes, por exemplo, de compressão, a UNB vai ajudar a gente no laboratório lá da Ju, que era a nossa professora da incubadora. Então, vai ali se conectando. Sim. E esse projeto, assim, às vezes tem alguém que está assistindo a gente que ficou fascinado, quer entender mais, ainda é aberto ou já está fechado? Ou as pessoas, elas que querem aprender mais um pouquinho desse universo, como é que faz para fazer parte? Novos participantes? Isso. Não sei. Assim, tá fechado os materiais e a nossa ideia em si. Então, nós estamos aí até buscando, por exemplo, o registro da marca, para a gente conseguir deixar mais empresarial ainda possível. Sim. Então, tá mais aberto nessa questão de se as pessoas quiserem, quem estiver assistindo aí quiser ajudar investimento, na ajuda de testes, local para a gente conseguir produzir, ou até mesmo em estudos, por exemplo, para a gente estudar a cadeia de produção, que é algo que a gente está estudando também. Então, qualquer ajuda será bem-vinda. Com certeza. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho, a gente vai ter aí o PAS, né, todas essas etapas da vida acadêmica e escolar. Qual conselho que vocês dão assim para estudos mesmo, para incentivar cada vez mais essa juventude? Eu percebo que eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas engajadas em projetos como esses, porque a gente vive uma era da TikTokização, né? Sim, então exato. A pessoa, às vezes ali, o tempo que ela gasta na rede social, o tempo que ela gasta ali, e ela poderia estar envolvida em algum projeto, seja um projeto social, um projeto de inovação. Então, o que vocês dão assim de dicas para realmente motivar os jovens? Sim. Motivar, assim, eu vejo que é muito pessoal, sistema de estudos. Por exemplo, eu e a Karen, quando a gente estava na artéria, a gente tinha muitas coisas para fazer. Então, por exemplo, mas a gente conseguia dar conta. Eu vejo isso. Quanto mais coisa para fazer eu tenho, mais eu dou conta. Se no meu dia eu fosse para a escola e de tarde eu só precisasse estudar para o Enem, às vezes eu ia adiar, sabe? Quando a gente tinha artéria, a gente separava. Então, por exemplo, a gente ficava de 1 da tarde às 5 da tarde, o intervalo era de 3 horas, ali meia hora.
a gente se juntava, falava, sentava, vamos hoje estudar pra isso, 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 por 2 horas seguidas. Eu estudava ali, conseguia falar, tinha outras pessoas, a Karen, ela já fechava no cantinho dela, assistia a videoaula dela, em silêncio, com os óculos. Aí eu vejo que vai muito de pessoa pra pessoa. Então, motivação às vezes vem muito de parceiros, de amigos, de grupos de estudos, mas às vezes você também precisa do seu momento sozinho. Um pessoal que ajudou muito, eu não passei pelo PAS, mas eles me ajudaram muito nas provas do PAS, foi o Guia do PAS. Se você pesquisar no Instagram, tem lá, é muito massa. Eles dão principalmente aulas, mas agora mesmo, domingo, teve uma palestra que eles conseguem fornecer cronogramas de estudos, tem várias coisas gratuitas, então você consegue acompanhar, tem ali semanal. Então, pelo tempo que falta para o PAS, você vai estudar aquelas matérias principais. Agora mesmo falta pouco tempo, né, para os PAS que vão acontecer. Falta menos de 6 meses. Já até abriu as inscrições também. Menos de 6 meses, então, e eles têm cronograma se você começar a estudar hoje. Então, eu acho isso muito legal, porque falta 5 meses, às vezes é pouco tempo pro tanto de matéria que tem. Pode parecer que não, mas é pouco tempo por causa das outras atividades que fazemos no nosso dia a dia. Então, é isso. Motivação vai muito de pessoa para pessoa. Você tem que entender o que você consegue. Se você desinstala um aplicativo, que nem você falou, ou se o aplicativo te ajuda. Eu achei eles pelo Instagram. Então, eu continuar ali usando, às vezes poderia ter me ajudado. Às vezes não. Se eu tivesse desinstalado, focado mais, eu passava pelo PAS, sabe? E isso que você falou é primordial, que a chave de tudo é a organização, né? Exatamente. Como é que você vai organizar o seu tempo, cronograma de estudos, usar as ferramentas ao seu favor, né? Que pode utilizar a tecnologia, e cada vez mais a gente está a avanço. Ontem eu estava entrevistando o Pedro Cortella e a gente falou sobre isso, de usar as nossas ferramentas ao nosso favor, né? A inteligência artificial e todos os recursos. E você, Karen, conta um pouquinho dos seus métodos de estudo. Eu concordo muito com a Rita que motivação ajuda. Então, você ter pessoas do seu convívio, do seu ciclo, que te ajudam com isso é extremamente importante. Por exemplo, se eu estivesse ali estudando e a Rita, não sei, estivesse ali mexendo no celular, TikTok, obviamente eu ia querer, por exemplo, assistir com ela. Então, se nós duas ali nos motivamos, dá certo. E em relação aos vícios, eu acho que é uma questão também de você focar no seu objetivo. O que eu quero ganhar estudando, eu quero ir para a faculdade, eu quero adquirir mais conhecimento. Então, por que eu vou ficar no celular? Exato. É você tentar entender o seu próprio lado para conseguir estudar. E é saber que vai indo aos poucos. No início, quando eu comecei a estudar, eu fiquei, tipo assim, super confusa, porque eram conteúdos muito básicos e que eu ficava assim, gente, essas coisas aqui, às vezes a gente acaba despercebida, assim, passando. Sim. Então, é um processo que requer um tempo, que você não pode, por exemplo, começar, eu quero estudar hoje e amanhã eu já quero saber tudo para fazer a prova. Requer tempo e você vai ali ao longo do tempo, né, que você vai estudando, você consegue se adaptar e melhorar. Então, essa questão de organização, por exemplo, tem pessoas... Eu, por exemplo, eu já gosto mais de anotar no caderno tudo que eu tenho para fazer. Agora, as coisas da Artero, eu gosto de anotar no Docs ali do Google. Então, você vai se conhecendo e vendo qual que é melhor para você e vai dar certo. E sem também tirar o seu momento de lazer. Exato. Às vezes você precisa focar, por exemplo, por muito tempo, como a gente falou, a gente tinha muita matéria, muitas coisas durante o dia ali, e às vezes final de semana que a gente queria era descansar. Então a gente entendia isso, a gente entendia os nossos limites, se organizava inclusive para isso. Então vou estudar de segunda a sábado, domingo eu vou ficar tranquilo. Eu vou, às vezes, ler sobre outra coisa, às vezes nem ler nada, vou nem olhar para livro, nem olhar para caderno, nem anotar. Então, às vezes você fica ali muito focado naquilo, muito querendo, nossa, eu tenho um objetivo, eu vou alcançar ele por tudo que for, e aí você acaba esquecendo do seu mental, né? Então, exatamente. Inclusive, ontem foi dia do psicólogo, né? E cuidar da nossa saúde mental é primordial, né? Eu sempre, quando era mais nova, eu lembro que prova de paz, essas coisas, me dava dor de barriga. Eu tinha que acordar, fazer todo um preparo antes, porque assim, o nível de ansiedade era muito grande. E aí minha mãe sempre me acalmava ali, minha mãe sempre foi essa minha inspiração para me estudar. Ela tem uma frase que ela fala sempre, que conhecimento ninguém tira da gente. Às vezes a gente pode estar um cargos são temporários, ali, dependendo for, mas o conhecimento é adquirido. E vocês têm alguma pessoa assim que vocês se inspiraram para ser essa estudante, essa pesquisadora, essas cientistas, né, gente? Posso falar? Pode. Primeiro foi a Camila, que ela foi a nossa técnica da robótica.
eu entrei nesse mundo de pesquisas no primeiro ano e a primeira pessoa que eu me deparei foi a minha técnica, a Camila. Ela me mostrou, assim, um mundo completamente diferente, assim, do que eu enxergava, de que tudo que a gente consegue fazer em questão de adquirir conhecimento, a gente consegue. Sim. Então, ela nos ajudou muito. E a segunda também foi a Carla, que é a nossa orientadora da artéria. A gente partiu nesse rumo de pesquisas e ela sempre estava ajudando a gente. Então, essas duas mulheres foram, assim, fundamentais para a gente conseguir continuar. Pra essa, Carla e Camila, vocês estão nos nossos corações pra sempre. Vocês foram... Nossa, mudou, como a Carla falou, mudou nossa visão. Então, às vezes a gente pensava, meu Deus, falta muita coisa pro regional, por exemplo. Primeira etapa regional, falta muita coisa pro regional, oh meu Deus, não sei o quê. E ela, Maria, faz o que você tem que fazer agora, não pense em todas as coisas que você tem que fazer até lá. Pensa no que você tem que fazer hoje, foca no hoje, né? Porque pra chegar longe a gente tem que dar o primeiro passo. Aí ela sempre acalmava, assim, eu sou muito ansiosa, eu sou muito assim, então eu sou acelerada, às vezes eu quero atrapalhar uma coisa por cima da outra, e ela dava esse, Você respira. trava, né? Precisa de uma pessoa. Senta, respira, joga pro universo, ela sempre falava isso, joga pro universo e faz o que você precisa fazer agora. Elas foram nossa maior inspiração no ramo acadêmico. A minha irmã também, a gente tem 9 anos de diferença, então quando ela já estava na faculdade, eu estava no ensino médio. Sua irmã fez o quê? Ela fez nutrição. Ela começou em ciências naturais, mudou pra nutrição. E eu sempre vi ela estudando muito. Ela tinha isso de estudar falando alto. E a gente dormia no mesmo quarto, né? Agora ela já saiu de casa. A gente dormia no mesmo quarto. Aí, às vezes, ela tava lá. O ramo da ciência biológica, não sei o quê, não sei o quê. E eu aprendi ali com ela. Às vezes, eu ficava assim, ela olhava pro meu rosto e tinha que me explicar. Esse era o jeito dela estudar. Por isso que eu falo de vai muito pessoa pra pessoa. Então, às vezes, ela focava tanto, estudava tanto, que ela virou também uma inspiração pra mim, óbvio, né? Porque... tá ali sempre comigo, meu pai e minha mãe também sempre me ajudaram em tudo, sempre me apoiaram, se eu precisava estudar eles compravam, faziam o que fosse, me davam meu tempo e tudo que eu precisava mesmo, foi essencial o apoio deles. Apoio de família é muito importante mesmo. Sim. Sem dúvida, eu me identifiquei com a sua irmã, que eu também tinha esse método. Eu lembro que na época da apresentação do TCC, meu Deus, todo mundo, minha mãe, eu botava todo mundo pra me escutar. Era assim, treinar pra não esquecer nenhuma fala, fica aí no papel, vê se eu tô fazendo certinho. Sim, e é todo esse processo. E durante o projeto, né, de vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram no meio do caminho? Teve algum momento que vocês falaram, será que vai dar certo? Uhum. Ou vocês sempre acreditaram, assim? Posso falar? Pode falar. Assim que a gente pegou o projeto Artéria, a gente começou a desenvolver ele na metade de 2022, não foi? E aí a gente fez a inscrição para a Febrace, que é a maior feira de ciências do Brasil. E a gente estava super animada, porque a Febrace acontece em São Paulo. Então a gente ficou, não, a gente precisa fazer o molde, fazer tudo direitinho, bonitinho. A gente saiu, isso era nas férias, era em dezembro. Então todo mundo tava viajando e eu e a Rita lá na escola, fazendo ali a reunião, fazendo a massa, né, pra moldar a artéria. Então, nesse tempo a gente parou e ficou... Nossa, eu lembro que a gente até teve uma conversa lá no campo da nossa escola, porque a gente tava pegando pneu. A gente, nossa, será que é isso que a gente quer mesmo? Tipo, todo mundo viajando e a gente aqui... Igual o Chaves na vila. Exatamente. Todo mundo foi pra casa. Todo mundo me divertindo e a gente lá... Aí a gente pensou assim, falou, pô, nossos pais estão trazendo a gente aqui, mas a gente sabe que a gente podia estar de férias e tal. Só que a gente gostava de fazer artéria. Então, no mesmo tempo que a gente teve esse pensamento, a gente, não, vamos fazer. E a gente participou, no ano de 2022, a gente só conseguiu para a amostra virtual, a gente ficou muito triste. Então, essa dificuldade também da gente tentar almejar alguma coisa e não conseguir, foi o que deu mais forças pra gente melhorar a artéria no ano de 2023. Então, a gente passou o ano de 2023 inteiro fazendo teste. E assim, os testes era misturava o pneu com outra massa. E aí era no braço mesmo. Aí a gente voltava pra casa toda suja. A blusa do uniforme suja. Nossa. Eu não consegui vender meu uniforme. Porque geralmente você termina o ensino médio e você vende seu uniforme. Eu não consegui, porque estava incrustado de sujeira da artéria. A blusa, as calças. Eu tinha 2 calças, não consegui, vida. E foi isso. Esse processo foi, a gente sempre fala, foi muito difícil. Mas depois que deu e está dando os resultados, é muito gratificante. Sim, tanto que depois a gente se inscreveu de novo pra Febrace.
continuou estudando, estudou o que eles não gostaram, né? Que tem os avaliadores, eles mandam, o que eles não gostaram, onde é que a gente melhora. Então, assim, ao invés da gente desistir, que a gente já tinha pensado, né? Será que a gente quer, ao invés da gente parar, a gente viu, nossa, a gente errou aqui e aqui, vamos melhorar aqui e aqui. Graças a Deus passamos, fomos para São Paulo, foi uma experiência única. Nosso professor que nos ajudou também, querendo ou não, ele não era nosso orientador em tempo de produção da artéria, mas nos ajudou quando a gente estava finalizando, foi o Lois. Principalmente com as falas em inglês. As falas em inglês, que a gente precisava apresentar em inglês, ele era nosso professor de inglês lá na escola, o Lois também nos ajudou muito, muito obrigada. E também está no nosso coração. Isso que vocês falaram, assim, é fundamental. Porque não deixar que, assim, às vezes é um ponto que a gente tem que ajustar. E críticas são construtivas, né? Na medida que vocês foram se aperfeiçoando e não deixaram paralisar. E deu esse impeto aí. Deixa eu só falar outra coisa que eu acabei de lembrar. Que eu e a Karen, na época que a gente começou com a artéria, a gente precisava ver várias coisas que a gente precisava colocar nela. Então, por exemplo, o pneu, outras substâncias que a gente mistura, que a gente testou desde o início para chegar até o final. E aí a gente contava com o apoio da escola, com espaço e tudo, mas a gente não tinha investimento financeiro. O que a gente fez? Karen, vamos arranjar o nosso dinheiro. Como? A gente catou 20, 30 reais de cada, comprou de balinha, pirulito, chiclete, o que tinha na loja que a gente conseguia comprar. Todo o intervalo, manhã e tarde, antes e depois da aula, a gente vendia as balinhas e o chiclete na aula, subia pra rodoviária, que é perto da nossa escola, vendia as paçoquinhas R$1, que aí a gente foi juntando nosso dinheirinho de pouco em pouco, conseguiu fazer a artéria, conseguiu fazer vários testes, então a gente dá muito valor a ela por isso também, sabe? Saiu do nosso bolso, a gente pensa muito nisso, tipo, são meninas, estavam na escola e tal, foram ajudadas, mas a gente também teve que ter ali a nossa colocar a mão na massa. Literalmente colocar a mão na massa. A gente se orgulha muito disso, é até uma coisa que a gente coloca nas nossas apresentações, quando a gente vai pras feiras e tal. Eu lembro que a Karen falou, vamos colocar? Tem aí no diário de bordo. Eu falei, gente, pra que colocar isso? Quem vai querer saber? Você não acredita que passou um avaliador e falou, parabéns por vocês, falou assim, muito bem, eu acredito em vocês e tal. Por conta disso, falou que o nosso esforço era primordial, assim, pra começar ali. Porque tem muita gente que já é beneficiada, né? Já consegue entrar ali. Com recurso. Isso. Não tirando... Sim, que também é importante. Gente, que legal! Esse aí, gente, é o diário de bordo que a gente teve que fazer pra Febrace, né? Tudo à mão, caderno inteiro, mostrando todo o nosso processo. De quem é essa letra? Deixa eu tirar aí esse... Bonita é minha da Rita. Foi indo e vindo. E esse dia, conta aí um pouquinho desse diário de bordo. Vocês começaram a registrar desde o início do projeto? Como é que foi essa construção? Então, na robótica, a Camila, né, que era a nossa técnica, sempre falou, gente, vocês precisam ter o diário de bordo porque os juízes gostam de ver o processo. Então, a gente fazia, só que acabou que nas 2 primeiras semanas a gente fez e às vezes acabava deixando por não fazer, mas sempre fazia. Na artéria, a gente tentou fazer a mesma coisa. Nós não sabíamos ainda que essas feiras que a gente participou precisava de diário de bordo, principalmente a Febrace. Então, a gente anotava os pontos mais importantes. Só que eu e a Rita, a gente sempre registrava tudo. Todos os dias a gente tinha alguma foto de algum teste da artéria. E aí, quando nós soubemos que tinha que fazer o diário de bordo, aí a Rita até fez um docs, aí ela começou a escrever no docs tipo de 1 por 1, desde quando começou os pontos mais importantes, aí a gente viu as fotos e foi nos ajudando. Então a gente construiu o diário de bordo lá pro final e demorou muito, deu muito trabalho, mas ficou muito lindo. Então também fica até a dica para quem tá começando agora, projetos, essas coisas, sempre dá uma anotada assim no que você fez no dia para servir também como anotações ou lembretes também, que sempre ajuda. Sim. E vocês trouxeram 2. Um é um diário de bordo, esse outro é um portfólio do projeto? Esse daqui é um portfólio, né, até mais bagunçadinho, mostrando um pouco das nossas pesquisas. Então, tem várias pesquisas aí bem legal, de concorrência. Isso. O diário de bordo, o portfólio, tudo, as anotações, as fotos, são legais até pra gente ter um norte de onde a gente começou e onde a gente tá agora. Porque às vezes, às vezes a gente num processo muito ali, assim, maçante, né, tendo que fazer várias coisas, a gente não nota a nossa evolução. A gente vendo de onde a gente começou e onde a gente tá agora, a gente consegue ver o tanto que crescemos, né, chegando até aqui.
Então a gente se orgulha muito disso também, por poder ver do iniciozinho eu não sei nem o que significa agronomia pra estar aqui hoje em dia, sabe? Sim. Então isso é muito legal, a Karen falou, tudo que a gente ia fazer, a gente apoiava o celularzinho assim, ligava a câmera e ficava. Hoje a gente vai fazer aqui o primeiro teste da artéria e começava, e gravava tudo mesmo. Tem vídeo de 20 minutos só da gente falando ali. Mas vocês colocam é tudo na página de vocês, esses vídeos? Tem alguns nas nossas páginas. A gente não coloca tudo porque senão ia ter muita coisa. Então, no nosso Instagram tem alguns momentos nossos bem legais. A gente usa o TikTok para também postar alguns dos nossos vídeos. E como é que é a reação, assim, de outras pessoas, sejam seguidores, que veio através de um vídeo de TikTok? O que vocês recebem, assim, de feedback? Tá, é sempre bem agradável, na verdade. Falam, nossa, parabéns, meninas lindas, não sei o que, cientistas. Às vezes não entendem o peso que é pra gente. Fala assim, nossa, parabéns por esse cano. Parabéns pelo cano. Aí a gente fica obrigada. É um elogio sincero, a gente sente. Mas às vezes não é muito valorizado, vou colocar assim. Por sermos muito novas, começamos com 16 anos a artéria e o pessoal vê assim muito projetinho de escola ainda, mas a gente quer crescer, a gente vê futuro, a gente vê empresa, a gente vê negócio e a gente tá botando toda a nossa concentração, toda a nossa fé nisso. E que Deus abençoe, que continue prospere. Já abençoou, né? Já continua. Por coincidência aqui, né? Meu esposo que tá ali operando, que ele fica nos bastidores. Aí ele viu vocês, lembrou que vocês foram na TV Cultura, né? E apresentaram. Olha! Tubulação. Artéria. Por causa da artéria. E assim, que você falou, nossa, esse foi uma validação do nosso trabalho, desse esforço desde muito tempo. Qual foi, assim, o dia, ou a conquista, ou a realização que vocês falaram, tô no caminho certo? Pra você. Nossa, a primeira de todas foi quando a gente fez o primeiro molde da artéria, tipo, a primeira tubulação dessa. Porque a gente testou muitos materiais, tinha dado errado, aí a gente pediu ajuda da Carla, prensou na prensa hidráulica que a gente usava para fazer, e deu certo. Eu falei, caramba, toda a nossa ideia que estava no papel, nas pesquisas, acabou de funcionar. E aí o segundo momento, assim, que foi o ápice também, foi quando a gente foi pra Mostratec. Mostratec, eu ia falar. Que a Mostratec é a maior feira de ciências e tecnologia da América Latina. Isso. E foi aonde? Foi no Rio Grande do Sul, nós fomos ano passado. E a gente ficou 2023 inteiro melhorando a artéria pra ir pra essas feiras. Sonhando. E aí a gente tava... Era uma palestra, porque o nosso itinerário era informática. A gente fazia informática e fez a artéria, cara. E aí a gente tava tendo uma palestra acho que era de cibersegurança, eu não lembro. Era um trem aleatório. E aí a Carla, que era a nossa orientadora, subiu as escadas. Foi a Carla. Subiu as escadas correndo. Passando. Aí a gente começou a chorar no meio da palestra. Tava todo mundo da escola sentado assistindo e a gente, meu Deus, passamos. Depois daí ninguém concentrou mais em palestra também. E uma coisa muito legal é que o pessoal da nossa antiga escola sempre apoiava muita gente. Desde os alunos do primeiro ano até o terceiro ano, a gente, por vender doce, né, conhecia ali bastante alunos. Então era sempre algo muito legal e acabou que a gente conheceu todo mundo, assim, da escola e criou novas amizades. Então o projeto, assim, ele vai muito mais além do que, tipo, só dificuldade. Você consegue conquistar novas coisas e foi muito legal pra gente. Sim, por ficar manhã e tarde também, a gente acabou tendo mais esse contato. Tinha professores da manhã que davam aula à tarde, que não davam aula pra gente, enfim. Aí a gente acabou conhecendo. Tinha a nossa professora de química, a Alessandra, à tarde já tinha outra. A gente conseguia ter duas visões, ter duas coisas. Então foi bem legal essa parte. Também concordo, Mostratec foi muito legal. A gente esperou muito por esse momento. A Carla nos acompanhou, foi com a gente até o Rio Grande do Sul. Foi um momento assim, sei lá, mágico, único.
surreal, foi tudo de bom, de verdade. É lindo ver o brilho nos olhos de vocês e também de entender como que o projeto, ele é muito além, né? Várias habilidades foram desenvolvidas, entre a comunicação, interação social, vocês falaram, né, do contato com outros alunos de diferentes módulos de ensino, do primeiro, do segundo, do terceiro. Sim. Então a gente percebe o poder transformador mesmo, né, de um ensino, de uma pesquisa. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho mais aí pra galera entender, né? Como é que é a artéria e o que ela faz, assim, em relação ao reuso da água, evitar o desperdício, né? Tem dados que a gente é um dos países que mais desperdiça água, né? E como é que a gente faz? Ela é voltada para a economia sustentável mesmo? Então, no Brasil, o agronegócio, existe uma demanda que é voltada a mais 70% de água, né, para a agricultura. E muito dessa água é desperdiçada. Então, a gente priorizou, né, conseguir criar um projeto que, né, diminuísse essa questão da água. E a gente visitou vários núcleos rurais, ali em Sobradinho mesmo, onde a gente notou essa presença dos canais abertos. Como a Rita falou, são buracos feitos na terra, passa água por ali e irriga a plantação. E eles geram inúmeros problemas, desde como está aberta ali, entra insetos, evapora água, acaba perdendo a água e a plantação, dependendo quando tem muita chuva. E a gente viu que as manilhas de concreto eram uma solução para isso, os canos PVCs também, mas eles tinham algumas desvantagens. E a gente buscou, poxa, por que não fazer uma tubulação inovadora? E aí tinha muito pneu mal descartado no Parque Jequitibás, que ficava ao lado da nossa escola. Então, a gente triturou o pneu e fez toda essa questão. Então, a artéria, né, ela tá aí para transportar água para quem mais precisa, tanto na agricultura, e a nossa meta futura, que a gente está estudando, fazendo testes, é para movimentar o esgoto sanitário. Então, o nosso diferencial vai muito mais além da sustentabilidade. Ela é econômica, ela é duradoura e a gente consegue fornecer um produto de confiança para o agricultor. Isso, o nosso foco principal é pequenos agricultores, comunidades carentes, agricultura familiar, que são uma parte muito grande do nosso país, a agricultura familiar. E só voltando aqui, a manilha de concreto, ela consegue evitar o desperdício por conta das valas abertas, mas também é utilizado água para a construção dela, né, para fazer ali, para enrijecer o concreto. Inclusive, em um dos testes da artéria, a gente pensou em usar até o cimento, mas a gente viu que a gente utilizaria água na produção. Que sentido faz a gente retirar esse desperdício na hora do manejo e colocar a água na hora da produção? Então, a gente já mudou os caminhos ali, mudou os rumos, mas entrou em um dos nossos testes também. E leva quanto tempo esse processo para chegar nesse resultado aqui? Esse aí, no caso, foi um protótipo, né, que a gente fez. Foi até rápido. A gente levou em torno de 1 hora para misturar a massa e moldar, e ele leva mais 2 horas para secar. 3 horas ali a gente conseguiu fazer esse protótipo aqui. Só que no caso ele tem a estrutura dentro, porque a artéria também é resistente, ela tem a estrutura, então ele demorou um pouquinho mais aí. Mas agora eu tô sentindo o cheiro do pneu, acho que é porque eu mexi aqui. Tem o cheirinho de borracha. E contando todo esse processo, da trituração até leva aproximadamente 3 horas. Isso mesmo. Por aí. E o que vocês, aqui, né, no Vai Podcast, quem acompanhou outras temporadas aí, a gente, eu costumo dizer que tem uma mesa profética. Então, já passou várias pessoas por aqui. O Nobu, que ele é um artista aqui de Taguatinga. Hoje ele tem série, ele mora em São Paulo atualmente, no Globoplay, aonde mais, amor? Netflix, né, também. Que legal. E ele tava nessa área mesmo como ator, e ele disse que sonhava em se ver, né, como estrelando em grandes produções. E a gente teve também já pessoas aqui de diversos segmentos que mentalizou em nosso espaço, em nossa atmosfera.
e deu certo. Aí vocês podem dizer, tanto na questão pessoal, como também pro projeto Artéria. O que vocês sonham, o que vocês almejam aí? Que legal, gente, que chique. Aí depois vocês vão ter que voltar aqui pra falar, né? Mostrar que deu certo. Começa que eu vou pensar. Bom, a gente quer movimentar o setor agrícola do nosso país e vamos movimentar o setor agrícola do nosso país. E a gente tem o objetivo, né, assim, principal que faz a gente continuar, que é levar água para quem precisa e movimentar o esgoto sanitário. Então, a gente quer realmente, porque algumas pessoas, né, quando a gente fala do projeto e tal, pensam até que a gente quer só ganhar dinheiro, essas coisas assim, mas a gente gosta muito do projeto e quer muito que ele dê certo, porque a gente passou por todo esse processo e sabe o quanto que a nossa tubulação, que a artéria é eficiente. Então, não tem preço, né? Isso... Ai, eu fico até emocionada. Foi até uma conversa que a gente teve, antes de falar, né, que a gente teve com o nosso professor de informática, que a gente faz informática no SESI. Renanzinho. O Renan, querido. Ele falou, não venda a ideia de vocês. Por mais bilionário que a pessoa pode chegar e te oferecer 10 milhões agora na sua mão. Porque ele falou que tem muita gente que fala, meu Deus, 10 milhões, o que eu vou fazer com 10 milhões? Toma, me dá o dinheiro. E a gente, acho que nunca nem passou pela nossa cabeça, na verdade, fazer isso. Mas foi uma conversa muito legal, ele é uma pessoa muito sábia, que ele teve com a gente, sentou com a gente, olhou nos nossos olhos e teve essa conversa. Cuidado com essas ofertas, com mostrar tudo, né? Falar tudo que vocês fizeram. Toma cuidado, por isso que a gente tá até no processo de registro de marca agora, já estamos. Pra gente ter esse carinho que a gente tem, a gente continuar com a artéria. A gente nunca vai passar isso pra ninguém, espero. Então, uma das coisas que eu almejo nunca passar pra ninguém, continuar ajudando diversas pessoas. A gente tem a intenção de começar com as comunidades carentes, agricultura familiar, como eu falei. Futuramente, esgoto sanitário, então saneamento básico para quem mais precisa, mas também depois movimentar os da nossa cidade mesmo. Então, por exemplo, se as minérias de concreto são um problema para esses pequenos agricultores, será que também não são para grandes construtoras? Então, mudar ali, vai ver que um dia desses vai estar passando uma artéria aqui por debaixo da sua casa. Então, é isso, a gente almeja isso. Ter na nossa cidade, ajudar as pessoas, não só aqui em Brasília, não só em Sobradinho, Brasil, mundo afora aí, tudo que a gente puder, que a gente siga com a artéria firme e forte. E vocês já apresentaram em alguma feira internacional ou tem esse sonho também? Então, a Mostra Tech, né, foi essa feira internacional, no caso ali da América Latina. A gente queria muito, às vezes dá uma vontadezinha, de ir para a ISEF, que é a maior feira de ciência e tecnologia do mundo. Então, a gente tentou foi para a Mostra Tech com esse objetivo, a Febrás também. Infelizmente, não conseguimos, mas a gente conseguiu muito mais do que só ir para a feira, e foram eventos que nos agregaram mais. Por exemplo, o AgroHack, tô até aqui com a camisinha deles. Foi um evento, foi um hackathon que aconteceu no Agro Brasília em maio, se eu não me engano. Então, foi um hackathon que durou 3 dias, eram ideias voltadas para agro. Você ou podia já entrar com a ideia, né, com uma artéria, ou criar lá na hora. Então, a gente foi e acabou descobrindo que a nossa apresentação era uma apresentação muito escolar. Então, a gente foi para uma apresentação mais de startup, de empresarial, e a gente ficou em 3º lugar no hackathon. Então, a partir daí, nosso mundo, assim, né, relacionado à artéria, começou a mudar. Que a gente, desculpa interromper, a gente até a partir desse momento a gente teve o acompanhamento da Ju, que a gente já até citou ela, que ela consegue nos ajudar nesse apoio do laboratório da UNB, nos oferece um lugar também para fazer artéria, porque anteriormente fazíamos no SESI, na nossa escola. E como a gente falou, ela dá uma sujeira, dá uma bagunça, são algumas horas de produção, então não tem como ser, por exemplo, na nossa casa, enfim, em um lugar assim aberto, em qualquer lugar. A gente precisa de um cuidadinho ali com ela, com os materiais, o ambiente fechado, sem ventilação. Então ela consegue nos ajudar até nesse ponto. Que bacana. Muito legal. E a gente tem outro quadro aqui, que é aquele
pensa rápido. É pensa rápido, véi. Então eu vou falar 5 coisas, aí a Karen fala, a Rita também fala, do que vem à sua mente. A primeira palavra, tá? Vou começar. Eita, gente. Educação. SESI. Ensino, não sei. Sim. Ciência. Mulheres. Tecnologia. Artéria. Perfeita. Tubulação. Acho que eu penso mais em pneu, na verdade. Tubulação, pneu. Fé. Deus. Nossa, amor. Família. União. Eu penso na minha família, meus pais, minha irmã. Agora a gente vai para nossa pergunta aqui. Primeiramente explicar para vocês, né, que esse aqui entrou no quadro oficial, que veio através do Meet de influenciadores, que foi com o jornalista e youtuber Eldo Gomes. A gente fez uma collab entre Véi Podcast e Eldo Gomes. E a gente criou especial para o quadro, que são 500 perguntas criadas por inteligência artificial. Então tem perguntas que foram feitas em diversos podcasts no mundo. Legal. Então tem de tudo aqui. E aí vocês vão tirar uma perguntinha, aí ler. Se você quiser mudar também, pode mudar. Quiser ler outra e responder o que está nela. Cada uma Começa, responde. Rita. Cada uma responde uma? Isso. Tá. Eu vou pegar uma lá do Quiser fundo, trocar, hein? pode trocar também. Ou se você gostou da pergunta. Ai, que fofo. Qual foi o melhor presente que você já recebeu de alguém e o que fez dele tão especial pra você? Difícil. Tô pensando. Pensei que também leia a sua. Tá, gente. A minha, assim, como a busca pela fama pode mudar a personalidade e os valores de uma pessoa. Nossa. Interessante também, bem Uau. reflexiva. É bem- Essa. Coach. Tá. Então, você quer responder? Posso falar a minha? Claro. O presente, tem um presente que eu gosto muito. O meu. Sim, o seu. Brincadeira. A Karen tem entrado na minha vida. Ai. Ai. Não, tem um presente que eu gosto muito, que é o cachorrinho que eu durmo até hoje. O nome dele é Tutu, eu ganhei do meu pai. Tá vendo? Ai, eu choro. Você ganhou quantos anos ele? 5? Talvez? 5. Bem novinha, bem novinha. Tem uma fotinha assim que eu ganhei ele. Cachorrinho de pelúcia, oh, meu Deus do céu, o cachorrinho que eu durmo. Cachorrinho de pelúcia, que eu durmo com ele até hoje, não desapego de jeito nenhum. Vou pra minha avó dormir, carrego ele. Vou viajar, carrego ele. Pra qualquer canto eu carrego ele, não nego. Durmo com cachorrinho de pelúcia até hoje. Eu amo que ele. lindo. Não sei o que me fez apegar tanto nele, ele é especial pra mim, porque foi assim. Deus decidiu que iria ser especial pra mim no dia que eu recebi. Sempre dormi com a minha irmã. E quando ela saiu de casa foi um período bem difícil, então às vezes abraçar ele era bem aconchegante. E é isso. Tá, Ai, a chorei. minha, né? Não chora. Tá, como a busca pela fama pode mudar a personalidade e os valores de uma pessoa? Eu acho que, falando assim, né, vai muito pelo propósito que você quer e se você realmente quer aquilo. Eu vejo assim, se a artéria, ela vai, tá? A artéria vai ficar com mais visibilidade, vai movimentar o agronegócio, o esgoto sanitário, mas a gente vai continuar prezando por aquilo que a gente quer hoje, que é ajudar quem mais precisa. Então, eu acho que a fama, ela muda, né, a sua perspectiva, se você deixar, se você querer, né, por exemplo, né, ser uma pessoa mais amargurada, digamos assim. Sim. Então, eu acho que vai muito do que você deseja e do que você almeja, e saber de onde você veio e por que você tá fazendo aquilo. E nunca se acostumar com, vamos dizer assim, com a rotina. Por exemplo, tô bem da vida, faço isso e aquilo, mas prestar atenção nos pequenos detalhes da vida, em acordar, nessas coisas vibes assim. E é isso. Fofa, adorei. E que bacana, porque vocês são amigas desde o primeiro ano do ensino médio, né? Isso. E aí estão envolvidas nesse projeto, assim. Como que essa construção da amizade de vocês fortaleceu e fortaleceu também a artéria? Sim. Nossa, eu já quis Ai, meu Deus. Já brigar com a amei. Rita várias vezes. Brincadeira. Não, mas eu imagino. Gente, É. é muito difícil conciliar a amizade com projeto, tanto que a gente já viu desde a robótica. Uma coisa que pega muito, que eu até falei com a Rita esses dias, é a comunicação.
Tipo, quando a Rita faz algo que eu não gostei, eu falo. E quando ela faz algo... Enfim, vice-versa. Você faz algo. Então, acho que é mais isso. A gente entende que a gente tem, por exemplo, um projeto juntas e que a gente tem que se ajudar pra elevar ele. E sem comunicação não dá. Se ela fizer algo que eu não gostei, eu não falar, eu vou só ficar amargurando aquilo e uma hora eu vou explodir e não vai ser legal. E aí vai gerar mais brigas. Então, a gente já brigou assim, brigou, tá? Não brigando. Não. Se desentendeu algumas vezes e a gente sempre soube voltar atrás e saber, por exemplo, quando estava errada, digamos assim, entender aquilo e saber que a gente, né? E tentar também não trazer do pessoal. Então, na nossa amizade ali rolou um conflito. Mas a gente também tem a artéria do outro lado, né? São dois lados. Tentar não trazer, porque aquele dia que você foi na minha casa e não pediu pra entrar no meu quarto, não embolar uma coisa na outra, sabe? No início da nossa amizade foi bem Complicadinho. doidinho, porque a gente se conheceu por internet, vamos dizer assim. Porque a aula era virtual no início do nosso ensino médio, que foi em 2021. Pandemia, né? A gente começou a se ver depois de muito tempo, então era uma coisa, depois foi outra, sabe? Era um tipo de comunicação, depois era outro. Também víamos em tempo reduzido, as aulas eram em tempo reduzido, então era dia sim, dia não também. Então, foi uma coisa assim meio maluca, mas que a gente conseguiu conciliar depois. Que pega a minha. Que a gente conseguiu conciliar depois justamente com a comunicação. Então, por sermos muito novas, né? Às vezes era meio difícil, mas a gente acostumou ali com um jeito uma da outra, vamos dizer assim. Então, às vezes, quando eu me esquentava, a Karen sabia que não dava pra falar comigo agora, vou deixar você esfriar sua cabeça, depois eu volto. Mesma coisa com ela. Então, foi assim, foi costume. Mas é isso que eu falei, tentar não trazer do pessoal pro projeto. Isso que vocês falaram, eu tô produzindo conteúdo desde 2017, e aí meu esposo foi que é meu produtor, né? Ele é editor de vídeo e tudo, e aí eu não tinha isso. Aí às vezes ele é assim, quando a gente tá gravando, ou seja, uma publicidade, alguma coisa, e ele não, é ali, ele assume essa postura de diretor, e eu falava, mas você tá falando isso daqui é o diretor, não tô falando aqui, não é o casal. Seu marido. E aí eu aprendi isso também, de você separar as coisas e fluir muito mais, se você enxergar de forma profissional o seu projeto que você tá acreditando, idealizando, né? E aí, tem alguma coisa assim que vocês querem ressaltar do projeto que vocês acham, não vou terminar esse podcast sem falar sobre isso, que vocês acham interessante a gente frisar? Que talvez eu não tenha perguntado. Ai, gente, eu gosto muito de falar do nome. Eu falei do começo, mas eu vou falar de novo porque eu gosto muito. Da artéria, porque às vezes a gente explica assim, o nosso projeto é artéria, a pessoa fica artéria. Como assim? E a gente fala, tubulação, e fica, o nome da tubulação é artéria? Como assim? Assim como as veias, né, do nosso coração transportam o sangue, a gente quer transportar água. Então a gente fez meio que esse remetente assim, né, das tubulações ali. Isso é algo que muita gente pergunta, que cano lindo, não sei o que lá. A gente, cano é artéria. Cano é artéria, nem nome. Mas pode chamar de cano também, tubulação, porque é super válido. Eu acho que isso é bem legal de falar, mas o dos doces, eu vim pensando nos doces, porque a gente vendia, porque é uma coisa que a gente se orgulha, é uma coisa que para as pessoas parece besta assim, né? Mas nos ajudou, inclusive, em algumas viagens que a gente fez, que a gente conseguiu juntar. Então, às vezes, a gente via ali, a gente também estava viajando como amigas, né? Tinha o processo do projeto e tal. E aí foi muito legal isso também da parte da Carla. No último dia, a gente só precisava marcar presença na feira para retirar o stand de manhã. E durante a noite seria a premiação. Então, a gente teve a tarde livre. E ela queria que a gente conhecesse a cidade, que a gente tivesse uma interação de amigas, de professora, de colegas, enfim. E aí a gente conseguiu aproveitar bastante dessa parte, assim, da viagem, vamos dizer assim, conhecer. A gente foi para Novo Hamburgo e depois a gente passou em Ivoti, que é a cidade das flores. Nossa, era um lindo. lugar muito bonito. A gente conheceu a cultura de lá, né, um pouco, diversos lugares, assim. E aí a gente conseguiu aproveitar por conta disso, porque a gente tinha ali uma reserva, a gente sabia o que a gente tinha
o que a gente tinha juntado e o que a gente podia gastar, vamos colocar assim, né? Então, eu mergulho bastante disso. E a Karen até me ajudou a mergulhar disso, que como eu falei, pra que falar disso? Pra que apresentar isso? Paguei com a língua. O cara falou, parabéns, e é isso mesmo, é esse o foco. Não tenho vergonha, nunca tive vergonha, não tô dizendo isso, mas... né, ter orgulho Não de achou falar. que tinha necessidade, né? Não era uma necessidade de apresentar essa parte. Mas eu acho que isso, assim, é essencial porque humaniza. Porque às vezes a gente vê um projeto, né, e já vê tudo pronto, e a gente não vê todos os percalços, todas as dificuldades, ou então distancia muito das pessoas, às vezes ali o estudante, ele da rede pública, não, será que é viável fazer um projeto? Então incentiva, mostra, eu sempre fui de... encontro de serviço social, era do centro acadêmico, e todas as viagens que eu fiz, né, pela Enes e tudo, foi ali, vendendo rifa, aí fazia rifa de estojo de maquiagem, aquilo ali, Sim. vendendo, a gente também fez essa questão de vender doces e tudo, para ajudar a pagar o deslocamento, hospedagem, essas coisas, então a gente vê o nosso esforço, e a gente vê que é possível, então é legal a gente mostrar os bastidores, a gente tá numa era que a gente só vê tudo pronto, né, Sim. e a gente meio que a rede do vizinho sempre é mais verde. A gente vê, não, é verde porque enquanto você... tipo assim, né, igual vocês falaram, vocês deixaram de viajar no período das férias, todo mundo, vocês estavam lá no projeto. Então é legal a gente mostrar um pouquinho, porque senão as meninas estão lá no congresso, estão ganhando premiação, mas não foi um pouco do percurso, da trajetória, né? Exatamente. Então acho que humaniza mais. Exatamente. Sim, essa parte, o ano passado, pra gente, foi um ano difícil e muito prazeroso também, justamente por conta disso que você falou. A gente teve que vender muito mais doce, a gente teve que, por exemplo, testes da artéria, eu vou até fazer uma observação, por conta da gente utilizar o pneu, surgiu muita dúvida se ele iria liberar toxina para água. Então a gente teve que fazer um teste de potabilidade, que era muito caro, e a gente fez o teste, viu, gente? A artéria não libera nenhuma toxina para água, ela tá apta tanto para agricultura quanto para piscicultura, e enfim. E aí, nessa questão, assim, a gente viveu muita coisa e a internet está ali para usar. Então, essas feiras a gente só descobriu pesquisando. Esse apoio, por exemplo, o AgroHack, né? Ele ajudou a gente, a gente ganhou o prêmio em dinheiro, né? E a gente só descobriu o AgroHack pesquisando. Então, assim, muitas das vezes, as pessoas que querem ou que estão fazendo o projeto acabam desistindo justamente ou pelo dinheiro ou por o projeto não ter muita visibilidade e acaba saindo. Então era nesses momentos que a gente tentava realmente ficar mais forte e tentar fazer a artéria valer a pena. Exatamente, eu me vejo até aqui na memória, a gente sentada lá na escola, né, na informática, pesquisando todas as feiras que aconteciam no Brasil anualmente, vendo qual valia a pena, qual era mais perto, qual que a gente teria acesso, qual queria nos levar para outros caminhos, né, trazer mais retorno de ensino mesmo, não, às vezes nem pelo dinheiro, quer dizer, nem foi pelo dinheiro nenhuma das vezes, porque nenhuma dessas feiras trazia um retorno em dinheiro, o retorno mesmo dos avaliadores, de comentários, de críticas construtivas que nos ajudaram a melhorar a artéria, como a gente falou, a gente tentou entrar na Febrace e não conseguiu, tentou de novo, conseguiu, já trouxe outras visões, né, dela, então... Foi uma coisa bem legal, como ela falou, difícil, mas bem prazerosa. Não desistam dos seus sonhos nem dos seus projetos. Ai, exatamente. Que incrível. E outro quadro aqui do VEI, nós gostamos, né, muito de cinema, filmes, séries. Vocês pesquisam muito, mas no tempo livre, tem alguma série que vocês querem indicar pra galera que vocês estão assistindo? Eita, agora eu não vejo muito. Gente, eu não sei, mas é porque eu gosto muito do filme Gente Grande, o 1 e o 2, aí tem aquela musiquinha, aí todos os treinos, quando a gente tava escrevendo o diário de bordo, a Rita colocava L7, né, porque ela adora, e eu colocava aquela, como é, If you want to, que passa no filme Gente Grande, acho que é The Pina Coladas. Assistam Gente Grande, é bem legal, dá pra assistir em família. Não era só diário de bordo, não, almoço, momento de lazer, Era toda vez era essa música.
Como ela falou, eu gosto muito do L7. Muito, muito. É um cara que tem muita visão de mundo, ele é muito de Deus. Eu gosto muito disso nas pessoas, quando elas têm essa fé, quando elas têm. Dá pra perceber, sabe? Hoje, inclusive, eu fiquei, gente, a gente vai pro podcast. Deixa eu assistir aqui um. Tinha um dele que eu ainda não tinha assistido, aí eu fui ver o dele. E ele sempre fala muito da vivência dele. Ele saiu do pouco, chegou no muito, e ele fala que muitas pessoas não veem isso. Veem ele lá no muito, mas não viram de onde ele vem. Então, ele é muito legal, ele é muito interessante. Mas voltando aqui pra série, né? Eu gostava muito de assistir Brooklyn Nine-Nine. É uma série de comédia. Brooklyn Nine-Nine. É uma série de comédia, eu gosto bastante. Tem muita gente que fala que é besta, mas eu gosto particularmente. E tempos atrás eu tentei começar a assistir, mas às vezes eu esqueço, eu tava até lembrando agora. The Vampire Diaries. O Diário de um Vampiro. Gente, e eu fiquei alucinada. Eu fiquei, gente, todo mundo deve ser vampiro aqui em volta de... Porque as coisas parecem. Eu falei... E aí eles usam um veneno, é verbena, que geralmente tem creme. Eu falei, eu vou começar a usar, porque eu me protejo. E eu comecei a ficar alucinada. Eu falei, eu vou parar de assistir um pouco. Meu pai, ele até achou graça. Gente, se alguém for um vampiro, porque eles têm que pedir permissão pra entrar em casa. Outro dia uma pessoa pediu permissão pra entrar lá em casa. Eu fiquei... Ai, meu Deus. Misericórdia, não vai entrar não, não vai entrar não. E eu fico com medo. Mas de série, eu acho que é isso que eu gosto. Meu filme favorito é Lilo e Stitch. Porque fala muito de amizade, eu acho muito fofo. Acho lindo, muito lindo. é lindo. O nome do meu cachorro que eu ganhei era pra ser Stitch, mas falaram que era um nome muito difícil de falar e virou Chico. Mas é isso aí. Ó a mudança, a brasileira. Super igual, Stitch e Chico. E eu sou, assim, a pessoa referência. Quem me acompanha sabe que é só dorama, gente. Eu tenho 32 anos e é dorama. Minha mãe. Tô assistindo um que é... Só que eu esqueci o nome da série, mas é muito legal. É como? Que a mulher, ela teve um feitiço pelo gato lá, e aí ela fica... Pelo gato? Meio que um gato mesmo, animal de estimação. E aí ela teve um feitiço que de dia ela é idosa, só que ela é jovem. Aí de dia ela fica no corpo de uma idosa, à noite ela fica no corpo dela mesmo, normal. Então, Gente, é uma série loucura. bem legal, um dorama que tem na Netflix. Se alguém lembrar o nome aí, coloca aí nos comentários. A gente começou um dia um acidente que tá no top 1 da Netflix. Eu vi esse. Bem interessante. Do pula-pula, né? Isso, a gente começou não ela cheguei a Eu ver. vi, mas... estamos gostando bastante, assim, também. Minha mãe gosta muito de dorama também. Ela viu não sei se você já viu, ele é bem conhecido, que ela volta no tempo. Ela morre, ela encontra o marido com a amiga dela, traindo, já viu? Não, eu preciso. Mulher! E é um drama, é uma coisa. Qual o nome? Ela... Putz, você lembra? Coloca aí nos É comentários alguma também. coisa marido, a noiva do meu marido, a esposa do meu marido, porque o marido é dela. Eles todos trabalham no mesmo lugar, são 3. Então tem o marido, a mulher e a amiga. Aí ela encontra os 2, só que ela tá com câncer. Então ela já tá fragilizada. Nossa. Aí ela chega, ela começa a surtar, assim, e aí ele empurra ela bate a cabeça e morre. E aí ela acorda depois, 10 anos antes deles casarem, antes deles noivarem, eles estão só namorando. E aí ela vai seguindo a vida daí pra frente. Oxi! É doido. É doido, Gente, mas eu é quero legal. assistir esse também. Esse É legal. Aí ela, tipo, quer vingança, né? Ela não quer mais ficar com ele, não quer mais ser amiga da amiga. E aí ela vai ser bem legal. Eu não cheguei a terminar de assistir, não, que é uma complicação. Esse povo vai aumentando a história, virando novela. Mas é legal o início. Eu gosto. Esse é o meu mood. Gente, deixa aí também pra quem quer acompanhar o projeto. Onde a gente acha mais informações, acompanha aí as evoluções cada vez mais da Artéria. A Artéria é pesadinha. Muito. Vocês têm ciúmes da Artéria quando alguém manuseia ou não? Não, a gente até prefere, porque a pessoa às vezes toca assim, não bota fé, aí pega e chega e faz assim. É pesado, né? Parece que funciona. Que é tipo um filho, né? Como se gestasse Não. um filho, você gestaram um projeto. Na escola até que a gente tinha um pouco de medo. Da Porque galera quebrar. geralmente adolescente assim não tem muito sentido, né? Não vê muita coisa, muita preocupação nas coisas. Então a gente tinha essa preocupação com ela, nunca deixava ela exposta, nunca aconteceu, era sempre no armário com a nossa chave trancadinho. Mas assim, o pessoal do dia a dia, como você assim, pra ver, como a Karen falou, pra ver, pra sentir,
sentir o Em peso. feira, disposição. Nossa, a gente adora, a gente leva, o povo aperta. Tinha até um negócio que a gente fazia, gente. Eu não sei nem se pode falar. Mas a gente, antes de ir pra Febrace, a gente colocava todo mundo pra tocar no pneu triturado, pra sentir. Era. Aí quando chegou na Febrace, a gente viu que não podia, né, gente? Meu Deus. Eles pediram até pra vedar o potinho, porque não podia tocar na substância. E a gente ficou, gente do céu. Mas é isso. Mas é vivendo e aprendendo. A gente só aprende assim. Na próxima já não. É isso aí. Tem o nosso Instagram, que é onde a gente sempre movimenta, posta as coisas, que é artéria.df. Gente, lá tem foto nossa. Tem vídeo fazendo a artéria. Tem vídeo, a gente deu uma entrevista pra Globo agora. A gente fez um vídeo. Vai ter vídeo daqui também. E tem o TikTok também, que é o mesmo nome, artéria.df. Sigam a gente lá. Acompanhe o nosso dia a dia, que é bem legal. A gente vai tentar engajar mais no TikTok, mas no Instagram ele é bem engajado. Podem acompanhar. Eu também tento no TikTok, mas... A gente esquece, né? Esquece, o Instagram tá ali mais fácil. Quer deixar algum último recadinho? A hora é essa. Eu queria agradecer, principalmente meu pai, minha mãe, Ricardo, todos os meus familiares que me ajudaram no processo da artéria e meus amigos também. Porque a gente tendo apoio fica mais fácil. E para quem está assistindo também, não desistirem dos seus projetos, se a questão for investimento, algo assim. Tenta dar um jeito. Eu sei que é difícil, que é complicado, que tem realidade para realidade, mas persistam. Insistam, é isso. Agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer o apoio da nossa escola, que foi do nosso início. Agora a gente já saiu, já não tem mais o apoio, mas o início também foi importante para a gente agora. Então, agradecer as nossas professoras, a Camila, a Carla, foram essenciais. Meus pais, óbvio, foram todo o apoio que eu precisava. Eu chegava em casa exausta e eles, não, calma, respira, relaxa, vai, banho, deita aí. Minha irmã também me ajudou muito e é isso. E não desistam dos sonhos. Não, isso é uma coisa que ela falou agora. Gente, a gente não parava, era 1000 por hora. Eu lembrei agora, de manhã a gente tinha aula, aí de tarde a gente almoçava, a gente almoçava em 15 minutos, no máximo, descia pra jogar vôlei. Aí o vôlei... Era o nosso tempo, O né? nosso treino começava 1h10, a gente terminava o vôlei 1h05. Subia correndo e começava a treinar pra artéria, essas coisas assim. E na saída a gente ainda jogava mais vôlei pra chegar em casa e ainda ia fazer coisa. É porque era o nosso momento de lazer. Todo mundo falava, meu Deus, esses meninos são loucos, meio-dia jogando vôlei. O que é isso? Quente. Só que a gente gostava, era com os nossos amigos, sabe? Assim, era o nosso momento que a gente tinha. Todos os amigos do vôlei. Vocês têm ainda o momento do vôlei ou não? Não, a gente tenta marcar, mas nunca vai. Nunca mas a marca. gente vai ter ainda. Mas ainda porque vai ter. muito Geralmente sábado tem lá em Sobradinho, né? À tarde tem. Aí a gente tenta ir, mas às vezes é Nunca dá. difícil. E o legal é que vocês gosta. não se limitam apenas a uma caixinha. É. Vocês são, né, versáteis. Caminham Sim. por várias áreas. Meu né? pai tava falando que Interessante. agora eu tô lutando também, tô no jiu-jitsu. Aí às vezes fica difícil, porque eu fico dolorida de um, quero ir pro outro, aí fica nessa. É esporte, é tecnologia. É tudo junto. É estudo, é difícil. Olha, já vamos pegar essas dicas aí, galera. Vamos se atualizando aí, né? O negócio é Sair- não dormir, descansa quando morrer e pronto, é isso. Eita. Usa as 24 horas do seu Ave dia. Maria. Eu tô precisando me inspirar mais com essas meninas aqui também pra Brincadeira. render no dia. Brincadeira. Eu fico aqui, ó, meu Deus do céu. Encaixar um esporte tá difícil. Não, mas pior Mas que é vai dar mesmo. certo, vai dar certo. Obrigada, gente. Foi uma honra receber vocês aqui. Que esse projeto alcance vários voos, né? E a gente vai ouvir muito falar da artéria aí no mundo fazendo a diferença. Sim. Parabéns. Se Deus Obrigada. quiser, muito obrigada por tudo, foi ótimo. Estamos juntos, valeu. Vocês que acompanharam, aproveita para seguir, né, no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda quarta-feira tem um episódio novo aí para vocês. Também siga no Instagram, véi.podcast. Valeu. Tchau, tchau.